não é isso que eu quero. Eu quero mostrar a atividade, né? Então, ó, se tiverem dúvidas sobre a atividade 4, por favor, falem, porque é para a próxima semana. É para a próxima semana. Então, olha só, a atividade 4 já está lá, já postei desde ontem, né, a atividade 4, né, desde dia 15 de outubro, o dia dos professores, estava fazendo atividade, bom, até faz parte, né, não tivemos folga dia dos professores, não. Bom, o Wesley, depois você manda lá, não sei o que aconteceu, mas claro que, né, tudo está sujeito a erros também, né. Bom, então deixa eu abrir a atividade 4 aqui. Então, essa atividade é para ser apresentada por um dos membros do grupo, né? Na aula do dia 23/10, vulgo semana que vem. Estou olhando aqui o comentário do. Estou olhando aqui o comentário do Ricardo. O Ricardo, eu ainda faço isso, né? Ainda tenho essa preocupação. Eu entendo até um ou outro colega, talvez, mas eu acho injusto demais, cara, fazer binário, sabe? A atividade vale 3, ou você dá 3 ou dá 0. Não, cara, você percebe que tem grupo que vai, se esmera, né, se esforça e tal, e o outro nem tanto. Então eu acho justo quantificar, né? Só pensando nessa questão, né, da justiça. Então, olha só, vou falar aqui. Então, essa atividade aqui, ó, vai ser feita em grupo, vocês definem aí quem são os grupos, né? E mantenham aí os grupos de vocês. Quantos pode ter num grupo, professor? N, já falei, do jeito que vocês estão definindo aí, né? Vou compartilhar o link do Classroom. Sim, vamos lá compartilhar o link do Classroom. Então, o link do Classroom está aqui, né? Opa, dá para copiar aqui para ser mais fácil, né? E aí, vamos lá. Link do Classroom. Beleza, tá aí, né? Então, olha só, voltei para a atividade 4 de novo. Ela vai ser feita em grupo. Um dos alunos vai apresentar na próxima aula, somente um, né? Bom, professor, queria dividir aqui com outro. Claro que não dá para dividir, 10 vai fazer, cada um vai falar um pouquinho. Claro que isso só vai atrapalhar o meio de campo, né? Então é melhor que seja assim, inclusive. Elejam um, né, que vai apresentar, né, o trabalho, e somente um apresenta. É coisa rápida, é pai e bola, tô falando, tô tentando, sabe? E vocês têm que me ajudar, eu ajudar vocês. Eu estou tentando ser o mais, sabe, mais enxuto possível nessas atividades. Então, cada grupo apresentará o seu trabalho em 10 minutos no máximo. É para ser feito uma apresentação no PowerPoint com no máximo 10 slides. Normalmente a medida é um slide por minuto. Então, no máximo 10 slides, é uma coisa enxuta. E aí, depois, prestem muita atenção. Foi feito em grupo, tinha 10 caras no grupo, ok, mas os 10 têm que postar a atividade no Google Class. Até o dia 25, ou seja, estou dando até 2 dias depois, o cara no dia, né, para não ter a preocupação no dia e tal, né? Então, até dia 25. Se o cara fez, se apresentou, não tem por que não postar até dia 25. O correto seria o cara postar até antes de apresentar, porque se ele fez e vai apresentar, postar antes de apresentar. Todos do grupo postam aquele trabalho que foi feito pelo grupo. Por que todos têm que postar, professor? Todos têm que postar, porque como vocês viram, as notas aqui são individuais. Então todo mundo, cada um tem sua nota. É por isso que todos têm que postar. Se só um postar, o controle de notas aqui vai ficar furado. E eu estou usando, inclusive, esse controle de notas para depois passar lá para a coordenação. O Lucas, as últimas atividades em grupo você não anexou no Classroom? Rapaz, então você deveria ter anexado isso aí. Todas as atividades em grupo, todos os alunos devem postar. Então, para esses casos aí que fez junto com outros e não postou,
Então, postem e me avisem, coloca um comentário lá, professor, meu grupo fez, postou no, né, na data certa e eu esqueci de postar. Tá ok? Senão vai caracterizar o que você está fazendo agora e você vai ficar com a metade da nota já. Bom, então, o que é essa atividade 4? Olha só. Pesquisar na internet e encontrar um artigo científico que descreve a aplicação do algoritmo genético para solucionar um problema prático em qualquer área. E aí eu coloco uma observação aqui, essa observação, atentem para essa observação. Escolha um artigo que descreva com clareza as informações que você precisa coletar. O que acaba acontecendo é que o cara vai lá, pega um artigo, pô, muito legal esse aqui. Aí, na hora que ele vai apresentar, eu falei, tal coisa, cadê tal dado? E tal coisa. Ah, professor, não tinha lá. Então, por que você escolheu esse? Por que você não escolheu outro? Ah, não, porque eu achei o assunto legal. Ah, você achou o assunto legal, mas não tem o que você precisa. Ó, elaborar uma apresentação no PowerPoint com até 10 slides no máximo, né? Contendo página inicial, né? Com os nomes dos componentes do grupo, ok? Apresentação do problema solucionado e a forma como ele foi solucionado pelo algoritmo genético. Isso é de extrema importância, porque estou cansado de dizer, não dá para dizer, ainda não chegamos no patamar de falar assim, olha, problema, esse é o algoritmo genético, esse é o problema, se resolvam aí. Não! Toda vez que eu falo de um problema resolvido com o algoritmo genético, eu explico para vocês como é que resolve esse problema. Eu falo como que ele foi modelado. Toda vez que eu explico para vocês um problema para ser usado com árvores de busca lá, tem a modelagem do problema. Sempre tem esse passo de representação do problema. Isso não tem como. E essa é a parte mais importante. O uso da técnica não é o mais importante. O mais importante é como você representa o problema para poder aplicar a técnica. E é isso que a gente quer ver aqui. Então, a apresentação do problema que foi solucionado com o algoritmo genético e a forma como ele foi solucionado. Nesse tópico aqui, esse tópico deve conter a função objetivo, porque se não tiver função objetivo, como é que o algoritmo genético avalia as soluções? Impossível. Tem que ter função objetivo. Qual que é a função objetivo do problema? Quais são as variáveis de decisão do problema? As variáveis de decisão do problema são as variáveis que estão relacionadas com a função objetivo. O que é que se quer maximizar ou minimizar? Quais são as variáveis envolvidas no processo? Por exemplo, a gente falou semana passada do problema dos rádios. Rádio standard e rádio luxo. A função objetiva é aquela função que tem até de cor já. Maximizar, né, uma função objetivo f, né, com duas variáveis de decisão, né, x1 e x2, e a função objetiva é 30x1 mais 40x2. As variáveis de decisão do problema são x1 e x2, que significam quantidade de rádios standard e quantidade de rádios luxos que devem ser produzidos. Aí tem lá as restrições relacionadas à função objetivo. Então, essa modelagem do problema tem que ser apresentada. Senão, eu não sei como é que o cara usou o algoritmo genético para resolver o problema. É totalmente obscuro. E aqui não é hora de obscuridade, nem é hora de caixa preta. Queremos saber como de fato as coisas aconteceram. Qual era a função objetiva? Era maximização, minimização? Quais eram as variáveis de decisão do problema? Ou seja, quais eram as variáveis do problema, né? Como que o cromossomo foi modelado? E como que o algoritmo genético foi parametrizado? Então, como que o algoritmo genético foi, que o cromossomo foi modelado? Utilizou-se uma codificação binária, uma codificação inteira. O que significa cada gene? Quantos genes tem no cromossomo? Esses genes estão relacionados somente com aquelas variáveis de decisão? Existe uma outra coisa? E a parametrização do algoritmo genético. Então, quantas gerações? O que foi considerado como critério de parada? Qual o tamanho da população? Taxa de mutação? É isso que a gente quer saber.
E é isso que nos interessa aqui. Estamos na disciplina de inteligência artificial. Não estamos apresentando a solução de um problema para o mercado. Não estamos apresentando a solução de um problema para um cara que é de mercado. Estamos apresentando a solução de um problema para um cara que está na academia. Para um cara que viu algoritmos genéticos. Para um cara que quer saber desses detalhes. Portanto, é isso que nos importa aqui. Então, esse item aqui, ó, é o cerne da coisa. Faltou elementos, ou faltaram elementos, né, relativos a isso aqui, aí vem os descontos, né? Por quê? Porque aquele cara que se esmerou, e eu volto a dizer de novo, aquele grupo que se esmerou, que foi atrás, que fez um trabalho melhor, merece uma nota melhor. E aí as conclusões do grupo sobre a aplicação e as referências bibliográficas, né, que foram utilizadas no trabalho, principalmente a referência bibliográfica relativa ao artigo de onde você pegou a aplicação do algoritmo genético. Só isso. Só isso. O trabalho deve ser apresentado na próxima aula por um dos membros do grupo. Todos os alunos devem postar a apresentação no Google Class para cumprimento da atividade 4. Simples assim. Então é isso. Atividade 4. Dúvidas? Perguntas? Professor? Opa, pois não. Eu posso considerar uma tese de doutorado como um artigo científico? Pode. Eu quis dizer artigo científico, mas para incentivá-los a começar a olhar artigos científicos, né, a abrir os olhos mais para artigos científicos, mas pode ser uma tese de doutorado, pode ser uma dissertação de mestrado também. Obrigado. Beleza. Deixa eu ver a Thaís aqui. Professor, há a possibilidade de apresentar a atividade 4 na outra semana? Só teremos o final de semana para fazer. Thaís, fica difícil, Thaís, fazermos na outra semana, porque a gente vai estar com outro assunto. Senão, olha só o que vai acontecer. A semana que vem, a gente vai falar sobre árvores de decisão, e aí a gente está envolvido com árvores de decisão, quando chega na semana seguinte, volta para algoritmos genéticos de novo, vai ficar meio estranho. Mas é por isso, né? Wikipedia não, né, Wesley? Pô, aí não. Se vocês entrarem na central do aluno, né, por meio da biblioteca, né, da Uninove, vocês têm acesso à base de dados científicas, né? Aliás, hoje em dia, com o Google Scholar, por exemplo, né, você acaba tendo muita coisa, né, das bases científicas, né, no Google Scholar, né? Thaís, então, por isso, viu? Só voltando aqui para a sua pergunta, eu sei que o tempo talvez seja um pouco, né, curto, mas o trabalho também é curto, não é muita coisa assim, não. Então, veja que se tiver lá 5 slides, ótimo, não tem problema nenhum. Eu quero saber só qual foi o problema que foi solucionado, ler um trabalho. E é isso, mas eu vou ter que entender o algoritmo genético. Não, mas, pô, o que a gente está fazendo? A gente já está, né, isso é o que a gente está fazendo aqui, né? Você tem que entender o problema, né? E levantar esses dados aí que eu mencionei aqui. E aí, no caso da Thaís, no caso de outros, procurem reorganizar o grupo. Por exemplo, se pegou um que tá o grupo, aí são 3, aí está muito atarefado aqueles 3, une com outros que tem possibilidade de um pouco mais de tempo e tal, coisa do tipo. Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, o Google Scholar aqui, né? Ou seja, tem muita coisa, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, algoritmos genéticos, no Google Scholar, né? O tanto de coisa que tem aqui, são tudo artigos científicos, né? Algoritmos genéticos aplicados. Esse aqui é em espanhol, né? Algoritmos genéticos aplicados à caracterização automática de documentos. Algoritmos genéticos aplicados na otimização de antenas refletoras. Algoritmos genéticos aplicados ao planejamento do transporte principal de madeira.
Algoritmos genéticos aplicados à proteção e estimação de harmônicos em sistemas elétricos. Aplicações tem aos quilos, aos montes, diversas, né? Diversas. Hoje mesmo, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma avaliação de um resumo, de um artigo científico resumido, que foi enviado para um simpósio de iniciação científica da FATEC. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu fiz a revisão desse trabalho hoje. Veio para eu avaliar e eu avaliei. Hoje mesmo eu fiz isso. Vou mostrar para vocês aqui o que era. Claro que esse trabalho aqui não foi nem publicado ainda, porque ele foi avaliado por mim hoje. Otimização de rotinas escolares através de algoritmos genéticos. Então, são alunos da FATEC, né, alunos e professores da FATEC, e eles propõem, na verdade, otimização de grade horária, né? É um resumo só isso aqui, né? Então, eles dão, inclusive, eu cobrei nesse trabalho aqui, que está faltando detalhes sobre a codificação do algoritmo genético. Não dá para saber aqui se a codificação do algoritmo genético é binária, se é inteira, tal. Mas eles dão detalhes, né? De, por exemplo, ele fala de número de gerações, ele fala de taxa de mutação, né? Tá vendo? Fala de taxa de mutação. Ou seja, é o linguajar que a gente está acostumado aí. Ele fala do tamanho da quantidade de indivíduos, né? Então, ele fala que foi desenvolvido em Python, né? Um indivíduo, na verdade, é uma matriz de 50 linhas por 84 colunas, são 20 indivíduos na população, tá vendo? Eles dão, né, os detalhes aqui. Falta alguma coisa, né? Por exemplo, eu não sei se o cromossomo é binário ou se é inteiro. E eu acredito que seja binário, mas até pela própria característica do problema aqui e tal, né? Mas veja, por mais que seja resumido, olha só, é uma página só. Eu tenho quase todas as informações que eu precisaria para essa nossa apresentação aí. Numa página, resumido numa página, tá vendo? É uma página só. Mas está muito bem escritinho e tal. Eu gostei desse trabalho, aliás. Bom, então, dito isso, tudo bem? Entenderam? Ah, professor, e a ordem? A ordem vai ser de quem se habilitar primeiro. No final, todos vão ter que apresentar. Então, ou mais cedo ou mais tarde, o cara vai ter que apresentar. Então, a ordem... Oi. Só mais uma dúvida. Por exemplo, se no artigo fala em resolução binária, o número inteiros, tal, é melhor eu procurar um outro artigo? Por que não? Você só precisa saber se a codificação é binária ou se a codificação é inteira. O que eu quero dizer binário e inteiro é por o seguinte, o que eu falei para vocês aqui de algoritmo genético foi um algoritmo genético base. A codificação do cromossomo sempre binária. Todos os exemplos que eu mostrei para vocês, codificação do algoritmo genético é binária. Só que a codificação pode ser inteira também. De tal forma que eu não tenho que fazer aquela conversão de base 2 para base 10. A conversão pode ser real também. De tal forma que eu não preciso fazer conversão de base 2 para base 10 e depois aplicar aquela fórmula 2 lá para converter um valor inteiro para um intervalo real. Eu posso fazer codificação direta no algoritmo genético, direta no cromossomo, inteira ou real. Isso é possível. Tá bom, obrigado. Bom, pode ser qualquer tipo de codificação. Beleza? Bom, gente, então vou voltar aqui com vocês para a questão lá da implementação do algoritmo genético em Python e o algoritmo genético binário, né? Voltando a dizer aqui, vocês vão encontrar codificações inteiras, vão encontrar codificações reais. O que eu quero dizer com codificação inteira, codificação real? O cromossomo, ao invés de ser binário, cada alelo é um número inteiro ou é um número real. De tal forma que a conversão, aí você não tem aquela conversão de base 2 para base 10, ou seja, é direto. Então isso é possível com algoritmos genéticos? É possível. Ah, professor, mas por que você só falou do binário? Porque o binário é a fonte de tudo. É a base.
É onde, de fato, você consegue entender com mais clareza as propriedades, principalmente mutação. Imagina, o que é fazer mutação num algoritmo genético cujo valor do alelo é um inteiro? Fica mais difícil entender. Tá bom? Então, eu falei aqui, né, do algoritmo genético em Python, tal, né? Só estou voltando, né, o que eu disse na aula anterior, tal. Falei do ambiente que eu estou usando o Spider aqui com Anaconda, tal, né? Falei sobre a implementação, de como é que está implementado, né? Falei de como é que resolve o problema usando, né, o algoritmo genético implementado em Python. Então, veja, ó, veja que essa atividade que eu estou pedindo para vocês, olha só, eu tenho um problema de otimização. O primeiro passo é a modelagem do problema, para depois eu aplicar o AG. Então, isso que eu estou pedindo para vocês na atividade 4 é exatamente esse caixote aqui. É exatamente isso aqui. Aí eu aplico o algoritmo genético em Python, depois eu tenho que fazer a decodificação da solução, e aí sim eu tenho a solução do problema, né? Aí eu falei sobre a questão das variáveis, né, tal, né? Falei sobre tudo isso, né? E aí peguei esse exemplo do problema do 2x mais 10 igual a 18, né? E aí, que eu já tinha falado, e aí mostrei para vocês, no algoritmo genético implementado em Python, como é que fica isso, né? Peguei o exemplo aí, né? E aí, bom, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui para vocês, né? Deixa eu abrir aqui, ó, eu tô com, né? Tô com o meu ambiente, o Anaconda aqui, né? Então, deixa eu abrir lá os... Deixa eu abrir as coisas aqui. Graduação, 2020, 2022, IA, algoritmos genéticos em Python, meu algoritmo genético, porque a implementação minha aqui, aulas de SI, e aí vou abrir o algoritmo genético primeiro, abrir o algoritmo genético, né? E aí vou abrir os outros problemas aqui. O problema dos rádios, o problema dos 4 números, o problema do 2x mais 10 igual a 18 e o problema do caminho mínimo. Vou pegar esses 4 e vou abrir aqui também. Beleza. Então, olha só. O algoritmo genético, né? Na implementação, eu falei que eu tenho aqui um conjunto de variáveis, né? Que eu coloquei como variáveis globais, né? Até para a gente não ter problema de ficar passando parâmetro para dentro de uma classe e tal, esse tipo de coisa, para facilitar a vida. E essas variáveis aqui, elas estão relacionadas com a modelagem do cromossomo e também com a parametrização do algoritmo genético. Deixa eu ver aqui, Carlos Eduardo aqui. Professor, apenas para validar o entendimento. Enquanto nos exercícios nos foi apresentado um problema e fomos pegando os elementos utilizando o algoritmo, chegamos na solução, na atividade 4 devemos encontrar um artigo e discriminar nele todos esses elementos. Não, de fato, formular e montar a solução, pois, teoricamente, ele já foi aplicado. Correto? Correto, Carlos Eduardo. É exatamente isso. É exatamente isso que eu quero que vocês façam. Que identifique esses elementos. Porque, né, eu estou dizendo toda hora que para resolver um problema tem que modelar o problema, modelar o cromossomo do algoritmo genético. E aí, toda vez que eu falo sobre isso, eu falo sobre modelagem do problema e modelagem do cromossomo do algoritmo genético, ó, né? Só voltando na aula. Toda vez eu falo a mesma coisa. Agora, eu quero que vocês peguem uma aplicação prática do mundo real, aí qualquer, e veja como é que isso foi modelado. Porque para não ficar preso nos exemplos que eu dou aqui. Então, é exatamente isso aí que o Carlos Eduardo colocou. Ó, dado um problema lá dos rádios, por exemplo, então, o problema dos rádios. Então, como é que o cromossomo foi modelado, né? E como é que a gente parametrizou o algoritmo genético. Problema dos 4 números. Como é que o problema foi modelado e como é que a gente parametrizou o algoritmo genético, que está aqui, inclusive em Python, que eu vou mostrar para vocês. Problema do caminho mínimo. Como é que modelou o problema e como é que a gente vai parametrizar o algoritmo genético aqui? Ou seja, sempre para resolver um problema, eu tenho que modelar o problema, né? Aí eu tenho que modelar o cromossomo do algoritmo genético e eu tenho que parametrizar o algoritmo genético. Só que se eu ficar só nesses exemplos que eu dou aqui, fica muito pobre a coisa. É por isso que eu dei essa atividade 4. E aí está relacionado com o que o Carlos Eduardo falou, é isso mesmo. Identificar os elementos em outras aplicações.
muito bom. Então, você vê que outros também tinham essa dúvida, né? Então, não é para resolver o problema. Não, o problema já está resolvido. Eu só quero que vocês digam como é que o cara resolveu o problema. Como é que os autores daquele artigo resolveram o problema. Como é que eles modelaram o problema. O cromossomo, para ele, significa o quê? Quais são os genes que estão codificados naquele cromossomo? Quantos genes tem no cromossomo? Então, é esse tipo de coisa. Exatamente isso aí que o Carlos Eduardo colocou. Se alguém tiver mais dúvida nesse sentido, fiquem à vontade para perguntar, tá? Bom, e aí eu, né, falei sobre a forma como foi implementado e tal, e aí caí lá no algoritmo genético, né? Então, o algoritmo genético, isso eu já disponibilizei para vocês, está disponibilizado lá junto com os materiais, se vocês olharem lá no Google Classroom. Então, olha só, vou entrar de novo lá aqui na cara, aqui, exercícios resolvidos, não. Materiais das aulas, aqui, materiais das aulas, né? Tem todos os materiais, aí tem introdução, busca no espaço de estados, transformada de distância, algoritmos genéticos. Dentro de algoritmos genéticos, eu tenho aqui ó, os scripts AG em Python, tá aqui. Então, todos esses scripts que eu estou comentando aqui, que eu já tinha começado a comentar na semana passada, já passei para vocês e estou mandando... Eita, se meu mouse me atender aqui, ó, que ele não quer me atender. Se ele deixar eu posicionar aqui na caixinha aqui onde eu vou escrever, eu vou mandar o link aí para vocês, link da pasta, né? A pasta onde estão os scripts em Python. Scripts do AG em Python. Pronto. Então, voltando lá, né? Então, olha só. Eu tenho das variáveis, eu tenho variáveis relacionadas com a modelagem do cromossomo, e essas variáveis relacionadas com a modelagem do cromossomo são o número de variáveis, né, de decisão do problema. E aí vocês observem por que a atividade 4 é importante. Se eu for pegar aquele problema que o cara colocou lá naquele artigo e eu for querer resolver, eu tenho que saber ó, quem são as variáveis de decisão, tem que saber o número de variáveis, tem que saber que limite inferior e superior dessas variáveis, eu tenho que saber o tamanho do cromossomo, ou seja, quantos bits tem no cromossomo, e eu preciso saber a informação de fenótipo, ou seja, quantos bits tem cada gene. Então, os 10 primeiros bits é o gene 1, os próximos 5 bits é o gene 2, os N próximos é o gene 3, e assim vai. Eu preciso saber isso. E aqui ó, tem variáveis relacionadas à parametrização do algoritmo genético. Tamanho da população, posição do ponto de corte, e aqui essa é a posição do ponto de corte para ser usada no cromossomo. Tamanho da população é quantos indivíduos eu tenho na população. Percentual de mutação, que a gente tem usado aí como default, sempre mais ou menos 10%, né? Número de indivíduos selecionados, e aqui o número de indivíduos selecionados é para recompor a população, né? São os indivíduos que eu vou cruzar entre si, trocar material genético para recompor a população. Sempre lembrando que se eu selecionar N indivíduos, eu consigo gerar a partir deles, adotando o esquema de cruzamento que a gente tem adotado, N vezes N menos 1 indivíduos. Por exemplo, se eu preciso recompor 100 indivíduos, se na minha população tem 100 indivíduos, eu sei que se eu selecionar 10, eu vou conseguir recombinar, com a recombinação, gerar N, que é 10, vezes N menos 1, que é 9, indivíduos. Ou seja, eu vou conseguir gerar 90. Eu não consigo recompor minha população inteira, então eu precisaria de 11, né? Para recompor minha população inteira. Sempre, com o número de indivíduos selecionados, eu consigo gerar N vezes N menos 1 outros indivíduos. Simples assim. Ah, professor, mas e se eu colocar um número que não consegue recompor? Claro que aqui na minha implementação, se não conseguir recompor a população inteira, eu completo com indivíduos gerados de forma aleatória. Não vai dar erro. Número de indivíduos na elite, ou seja, se eu vou usar elitismo ou não, e aí já falei, né, o que é, né? Ou seja, pegar o melhor indivíduo de uma população, transportar para a próxima geração sem mexer com ele.
tipo da função objetivo, se é de minimização ou maximização, número de gerações, que pode ser um critério de parada, ou seja, quantas gerações eu vou deixar evoluir. NGSM é número de gerações sem melhoria. E o critério de parada. O critério de parada pode ser de 3 formas. Ou eu posso ter um critério de parada a partir do valor da função objetivo, se eu conheço qual é o valor da função objetivo que eu pretendo chegar, eu posso parar quando eu encontrar esse valor de função objetivo. Ah, eu não sei qual é o valor da função objetivo que eu quero chegar. Por exemplo, o problema dos rádios. Eu não sei qual é o valor da função objetivo que eu quero chegar. Ótimo, então eu posso adotar como critério de parada ou o número de gerações, ou o número de gerações sem melhoria. E aí, como é que eu faço isso? Tá aqui, ó. Coloquei aqui um comentário aqui dizendo como é que eu faço. Se eu quero parar pelo número de gerações, então, aqui no critério de parada, eu coloco num_g e aqui o número de gerações, que vai estar nessa variável aqui. Tá aqui, ó, os 3 exemplos aqui, ó. Coloquei como comentário os 3 exemplos. Ok? E aí tem a classe algoritmo genético. E aqui na classe algoritmo genético, aqui dentro tem os operadores do algoritmo genético, aqueles que já expliquei naquele fluxograma e tal, e que a gente já fez, inclusive, simulação, né? Então, gera a população inicial, tem a seleção, cruzamento, mutação, elitismo, e aí as funções diversas de conversão de base 2 para base 10, conversão de um número binário para um número inteiro com sinal, né? Opa. Rapaz. Uau. Alguém está com o microfone aberto aí, está um som intruso aí, acabou chegando à nossa aula. Conversão de um número binário para um número real. E aí, o cálculo do tamanho do gene. E isso foi uma coisa que eu fiz aqui, né? Que é aquele 2 elevado a k, é aquela continha. Então, para você calcular o tamanho do gene, basta você informar quem é o limite inferior e quem é o limite superior da variável e a precisão que você quer. Ponto. Já calcula o tamanho do gene aqui. Fácil. E aí, como eu fiz isso, está aqui, seguindo aquilo que está nos slides. Toda essa implementação está altamente correlacionada com os slides, né? E aí tem a evolução. Esse ciclo de evolução é onde, né, chama cada uma daquelas funções e faz o looping num subconjunto daquelas funções até encontrar o critério de parada, né? Bom, e aí termina aqui, ó, a classe algoritmo genético. Termina aqui. Ah, eu quero executar aquele problema do 2x mais 10 igual a 18. Ó, fim da classe algoritmo genético. Daqui para baixo vem a modelagem do problema a ser resolvido. E a modelagem do problema envolve modelagem do cromossomo, parametrização do algoritmo genético e definição da função objetiva que será usada pelo AG para avaliação das soluções. Então, ó, se eu executar isso aqui, não vai executar nada, porque aqui só tem o algoritmo genético. E o algoritmo genético ele é sempre o mesmo, independente do tipo de problema. Independente do problema que eu for resolver, essa parte daqui para cima não mexe em nada. O algoritmo genético é sempre o mesmo. E aí eu vou pegar o problema do 2x mais 10 igual a 18. Então eu vou pegar isso aqui, vou copiar aqui, ó, copiei, tá vendo? Copiei e vou colar lá embaixo, né? Aqui fim da classe AG, aqui vem o problema, daqui para baixo vem o problema, pronto, colei aqui o problema. Agora ficou algoritmo genético e daqui para baixo o problema, tá aqui o problema. Agora, se eu executar isso aqui, agora sim ele vai executar. Aí, beleza, executou lá, tá vendo? Inclusive já achou a solução aqui, que ele falou que a solução é 4. Ou seja, o cromossomo que ele encontrou é 0100, né? O valor da função objetivo, 0. E aí, a solução do problema é x igual a 4. Ótimo, muito bem. Ô, professor, mas eu não tenho esse esquema aí que você tem aí. Eu não tenho... caramba, instalado aqui nada de Python, né? Não tem problema nenhum. Eu rodo isso aqui também nos ambientes online, que eu já falei para vocês na aula anterior, e falo de novo. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, no ReplyIT, por exemplo, eu chamo de ReplyIT, mas nem sei se esse é um... Pronto, aqui, ó.
Replit, ou Replit, ou Replit, não importa. Estou mandando aí para vocês, né? Start Coding, eu entrei no Replit. Então, vou mandar aí para vocês de novo. Então, estou no ambiente online, eu não tenho instalado Anaconda aqui, não tenho interpretador de Python, não tenho nada disso. Ótimo, beleza. Start Coding, tá vendo? E aí, ó, tá aqui, ó, Start Coding, ele me diz qual linguagem? Python. E aí, Create Replit. Pronto. Uma vez que eu fiz isso, ele vai me criar aqui um ambiente, né, de Python, né? Não precisei instalar nada, estou na internet. Vou voltar lá enquanto ele cria lá o ambiente. Eu copiei de novo todo o código e vou executar aqui. Deixa ele terminar aí, a coisa está meio lenta aqui, né? Uma hora ele termina. Aliás, não tem só esse, tem o GDB também. Eu mandei esse. Eu, na verdade, não entendi o comentário do Marco Aurélio. Eu mandei só. Eu mandei um link. Ah, tá, beleza. Aí é mais a parte conceitual. Né? Ué, não sei por que esse negócio travou aqui. Ah, ele disse falhou na conexão. Então, vamos ver se ele vai agora. Né? Ah, falhou na conexão de novo. Ah, tudo bem. Não tem só esse, tem o GDB. Então vamos para o GDB. GDB, tá aqui, ó. GDB Online. GDB Online Compiler. Tá aqui, ó. Então, GDB Online. Então, entro no GDB. Ah, que ele deu problema? Ok, beleza, não tem problema. Vou para o outro. Ó. Aqui, ó, eu seleciono. Eu quero Python 3. Aqui, ó, Python 3. Ótimo. Eu já estou aqui no Python. Vou pegar isso que está aqui, ó, tirei, colei meu código aqui. Ó. Pronto, colei meu código aqui. Na parte de cima tem um algoritmo genético. E na parte de baixo, depois daquele comentário fim da classe AG, vem o meu problema do 2x mais 10 igual a 18. Então, ótimo. Se eu executar isso aqui, beleza, ele vai me executar e vai me mostrar no console aqui, ó. Aqui, ó, ele achou a solução. De novo, né? Achou que a solução, o cromossomo é 0100, o valor de X é 4, e beleza. Ou seja, eu estou executando aqui na internet, não tenho nada instalado. Tem o Google Colab também, né? Outra opção, Google Colab, para quem nunca usou, né? Google Colab, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o Google Colab a partir daqui. Ó, estou lá no Google Drive, onde tem a pasta lá que vocês, onde eu passei para vocês aí. Vou criar aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui, e aí eu vou clicar aqui em mais. E aí eu tenho o Google Colab, cadê o Google Colab? Google Colab. Ou eu entro na pasta do Google Colab, né? Ó, vou entrar aqui na pasta no Google Colab. Google Colab. Entrei aqui no Google Colab, ó, tá vendo? Clique, eu digitei lá, Google Colab. E aí vou entrar aqui no Google Colab, e aí, né, beleza, novo notebook. Vou clicar aqui em novo notebook, e aí ele vai me criar aqui, já está no ambiente Python, né, porque o Google Colab aqui, o ambiente é Python, ó, beleza, tá vendo? Esse é do Google, o ambiente colaborativo do Google. Vou colar meu programa aqui, ó, colei, tá vendo? Beleza, colei de novo. Sempre que fica passando uns bonequinhos aqui no Google Colab, eu colei de novo, tá vendo aqui, ó, no Google Colab? Executo, clicando aqui. Beleza. Tá lá, ele está executando, a primeira vez demora, porque ele precisa preparar o ambiente, conectar. Beleza, tá vendo? Já deu a resposta aqui, ó. Tempo de processamento 0.000007, né? Bem sugestivo. Cromossomo 0100, o valor de função objetivo 0, e aqui está aqui. Tá vendo? Então, ou seja, o Replit deu problema aqui, ó, né? Não sei porque ele deu problema aqui, né? Não quis ajudar a gente, né? Aliás, eu gosto mais dele, tá vendo que ele tá dando falha aqui na conexão? Por algum motivo, não importa, né? Tem várias opções na internet. Então, mostrei para vocês aí duas outras opções. O GDB Online, né? Que você pode usar. Aqui, ó, você não precisa instalar nada. Ou o Google Colab. Google Colab, e aí eu vou pegar aqui, ó, o endereço do Google Colab,
Beleza, vou passar aí para vocês também. Aí. E tem várias outras. Só mostrei 3 aqui, né? Mas tem várias outras, né? Então, vamos voltar aqui para o ambiente aqui, para eu, de novo, voltar aqui e falar para vocês o que está acontecendo aqui. Então, olha só, o algoritmo genético, beleza, está lá. Aqui, fim da classe AG, aqui começa o problema. Então, modelagem do cromossomo, número de variáveis. Uma é o problema do 2x mais 10 igual a 18. Limite inferior da variável, só tem uma variável. Limite inferior é 0, limite superior 15. A gente já sabe de onde vem isso. Tamanho do cromossomo, 4 bits, 4 alelos. O fenótipo, 4, o que significa isso? Que os 4 alelos formam um único cromossomo. A professora, e se eu tivesse, por exemplo, 3 variáveis? Por exemplo, o caso dos 4 números. O problema dos 4 números é assim, né? Eu tenho 4 números, os limites inferiores e superiores nenhuma variável é 0, né? Então é 0. Depois eu vou passar aqui pelo problema, não adianta eu ficar aqui querendo alterar aqui, que só vai gastar tempo, e na verdade eu tenho aqui do problema dos rádios, eu vou falar dele, certo? Então, só para voltar ao problema de novo, do problema dos... Eu vou voltar a falar dele, né? Então, para que ficar trocando aqui, né? Aí, a parametrização do algoritmo genético. Tamanho da população, 5 indivíduos. Posição do ponto de corte no segundo alelo, como a gente fez quando a gente fez a simulação na mão. Percentual de mutação, aqui está 20, a gente usou 10. Agora aqui está 20. Por algum motivo eu alterei aqui para 20. Ah, professor, mas a gente usou 10. Ah, ok, 10. Número de indivíduos selecionados, 3, como a gente fez na nossa simulação manual. É uma função de minimização. Número de gerações, ou quantidade de iterações, né, 100. E aí, número de gerações sem melhoria, 0, porque eu não vou parar por esse critério. O critério de parada é o valor da função objetivo, tá vendo? Quando o valor da função objetivo chegar a 0, é aí que eu paro. Por quê? Porque para esse problema eu conheço o valor de função objetivo que eu quero chegar. Muito bem. E a outra coisa era o cálculo da aptidão. Olha só. Se você voltar lá, ó, vamos voltar lá para você ver, né, como que era a estrutura da coisa, né? Depois da modelagem do problema, aplica o algoritmo genético, depois tem a decodificação, né? Então, olha só, para o algoritmo genético saber como avaliar, veja que o algoritmo genético é o mesmo, independente do problema que ele vai resolver. Então, para ele saber como é que ele avalia cada indivíduo, eu preciso dizer para ele como ele calcula a aptidão de cada indivíduo. Então, eu falo para ele o seguinte, ó, algoritmo genético, e aliás, quando eu chamo o algoritmo genético aqui, que eu chamo o ciclo de evolução, eu passo como argumento essa função. Estou passando uma função como argumento. Não é um valor, é uma função. Fala, o algoritmo genético é o seguinte, olha só. Você vai receber o cromossomo, que está aqui, cromossomo. Nesse caso aqui da função 2x mais 10 igual a 18, porque a função de aptidão é própria para cada problema. Então eu falo assim, ó, nesse caso aqui do 2x mais 10 igual a 18, gene é igual ao cromossomo. O que significa isso? Só tem um gene. Se o cromossomo tiver 4 bits, o gene tem 4 bits. Se o cromossomo tiver 10 bits, o gene tem 10 bits. Aí, algoritmo genético, você faz o seguinte, ó, você encontra o valor de x. Como é que você vai encontrar o algoritmo genético, o valor de x? Você vai chamar uma função que está lá em cima, que converte uma string binária para decimal. Que string binária é essa? É o gene. E aí, feita essa conversão, você tem um valor de x, algoritmo genético. Aí depois, o algoritmo genético, para você calcular o valor da função objetivo, você faz isso aqui, ó. Calcula o valor absoluto de 2 vezes o valor de x que você achou aqui, mais 10 menos 18. E aí, você tem o valor da função objetivo. Então, veja que eu estou ensinando para o algoritmo genético como é que ele vai... Gene recebe o cromossomo porque, né, pergunta do Alan, porque só tem um gene no cromossomo. Portanto, o gene é igual ao cromossomo. E aí, que eu já falei para ele como é que calcula a aptidão de cada indivíduo, agora eu chamo a evolução, aquele ciclo de evolução, e passo como argumento a função que calcula a aptidão.
Beleza, aí o que vai acontecer? Quando eu fizer isso aqui, ó, ele vai entrar naquele ciclo do algoritmo genético. Então, ó, voltando lá, vou pegar vou pegar essa aqui, algoritmo genético, vou pegar isso aqui. Ó. Quando eu chamo aquele ciclo de evolução, ele fica aqui, ó. Quando eu chamo um ciclo de evolução, ele fica aqui, ó, nesse looping aqui. Ó. Vai ficar nesse looping aqui. Até que um critério de parada seja atingido. E aí, nesse caso aqui, a gente informou para ele que o critério de parada é pelo valor da função objetivo. Quando o valor de função objetivo chegar a zero, para. E aí, quando termina a evolução, ele devolve um vetor aqui de coisas. O que é esse vetor de coisas? Esse vetor de coisas está explicado aqui. Ó, o que é esse vetor de coisas, né? Esse vetor de coisas, cadê onde está explicado aqui? Está aqui, ó. Onde é que está? Onde é que eu coloquei isso? Está em algum lugar nessas... Está em algum lugar na minha... Aqui, ó. O algoritmo genético, ao atingir o critério de parada, devolve um vetor contendo o número de gerações, cromossomo da melhor solução encontrada e o fitness da melhor solução encontrada. Ou seja, 3 coisas e nessa ordem. Então, quando chega aqui, ó, esse res vai receber 3 coisas. Então, vai receber três coisas aí dentro. Então, ó, o res de índice 0 é o número de gerações. O res de índice 1 é o cromossomo. E o res de índice 2 é o fitness, como está dito aqui. E aí eu estou mandando exibir essas 3 coisas que ele achou. Aí, o algoritmo genético, quando ele encerra, ele devolve o cromossomo. Ele não devolve uma solução como no mundo real, por problema real. Devolve um cromossomo. Porque o algoritmo genético avaliou o cromossomo. Ele sabia como avaliar cromossomo? Sabia como avaliar cromossomo. Está aqui. Mas ele devolve o cromossomo. Da forma que eu fiz aqui. Ah, eu poderia colocar para ele devolver a solução do problema na forma real, do mundo real? Poderia. No espaço fenótipo? Poderia. Mas eu preferi não fazer isso, seguindo todas as implementações que se tem por aí de algoritmos genéticos. Então, o que ele devolveu aqui foi um cromossomo. O que eu faço? Eu sei que esse cromossomo, eu preciso converter de base 2 para base 10, que é o valor de x. E aí, estou mandando exibir aqui o valor de x na equaçãozinha, para sair bonitinho assim. Ok? Bom, muito bem. Ó, vou retirar daqui esse problema. Então, ó, não é mais, algoritmo genético não é mais para você resolver o problema do 2x mais 10 igual a 18. Ó. Deixei só o algoritmo genético, tá vendo? Agora eu quero resolver o problema dos rádios. Então agora meu negócio é o problema dos rádios. Eu peguei o problema dos rádios, copiei e vou colar lá onde está a base do algoritmo genético. Aqui, ó, pronto. Agora, veja que todo o algoritmo genético continuou aqui. Só mudou o problema. E a modelagem do problema passa a ser diferente, né? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, apaguei isso aqui, o console aqui, beleza. Ó, agora, o algoritmo genético vai resolver outro problema, que é aquele problema dos rádios. E aí a coisa já começa a mudar de figura. Número de variáveis, 2. 2x mais 10 igual a 18 é uma fórmula fixa de AG? Não, Wesley, não. Não. Não, agora não tem mais nada a ver com 2x mais 10 igual a 18. Já estamos num outro problema. Já estamos num outro problema agora. Ok? Então agora nós estamos com aquele problema dos rádios, que era para achar a quantidade de rádios estándar e rádio luxo. Então, vamos voltar lá para vocês lembrarem desse problema. Vamos voltar lá para vocês, né? Que é o nosso primeiro exercício aqui. Ó. Esse aqui. Ó. Então agora nós estamos com esse problema aqui. Ó. É o problema de otimização da produção. Aí a função objetiva é essa. Tem 2 variáveis de decisão. 2 variáveis de decisão. E o que significam essas variáveis de decisão? X1 é a quantidade de rádios estándar. X2 é a quantidade de rádios luxo.
Aí, a modelagem do problema que a gente fez, eu fiz junto com vocês aqui em aulas anteriores, é assim, né? Ou seja, o cromossomo tem 10 alelos, sendo que o primeiro gene tem 5 bits, o segundo gene tem 5 bits. Cada um desses genes representa uma das duas variáveis, né? X1 e X2. Então, agora estamos nesse problema. Então, vamos lá. Olha só, número de variáveis, duas, X1 e X2. X1 e X2. Limite inferior das variáveis, 0 e 0, ou seja, limite inferior de x1 é 0, limite inferior de x2 é 0. Professor, de onde veio isso? Aqui, ó, veja só, a variável x1 tem como limite inferior 0, limite superior 24, mas de onde veio essa informação que está aqui? Daqui da função objetivo. Olha só, x1 é maior ou igual a 0, menor ou igual a 24, ou seja, limite inferior 0, limite superior 24. x2 maior ou igual a 0, menor ou igual a 16. Limite inferior e superior do x2, 0 e 16. Então, está aqui, ó, limite inferior das duas variáveis, 0 e 0. Limite superior das duas variáveis, 24 e 16. Tamanho do cromossomo, 10. Opa, era isso mesmo, professor? Tamanho do cromossomo, 10 alelos. Aí, fenótipo, 5 e 5. O que significa isso? Que os 5 primeiros bits é o gene 1, os 5 próximos bits é o gene 2. De onde veio isso, professor? Daqui também. A gente calculou o tamanho de cada um desses genes. Gene 1, 5 bits, gene 2, 5 bits. Então tá tudo aqui, tá vendo? Então a modelagem do cromossomo tá aqui. Beleza. Parametrização do algoritmo genético. Tamanho da população, 100. Posição do ponto de corte. Aí a gente não cortou no meio. Lembra? Aquela discussão que a gente fez. A gente cortou aqui, ó, depois do quarto alelo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Depois do quarto alelo. Tá aqui, ó. Posição do ponto de corte, 4. Percentual de mutação, 10. O mesmo que a gente estava usando nos outros, ó. Percentual de mutação, 10%. Número de indivíduos selecionados. Aqui é diferente, né? Porque veja só que agora quem está fazendo é o computador, né? Então, tamanho da população, 100. Número de indivíduos selecionados, 30. Ô, professor, mas peraí. Com 30 indivíduos selecionados, se o tamanho da população é 100, eu consigo gerar 30 vezes 29. Eu preciso disso tudo? Não. Não preciso disso tudo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar 10 aqui. O que significa isso aqui agora, professor? Significa o seguinte, que eu vou conseguir, com esses 10 selecionados, recompor 10 vezes 9, 90. Ah, mas vai faltar para 10 para 100, professor. Tá, beleza. A minha implementação aqui completa com indivíduos gerados de forma aleatória. Mas qual que seria o número ideal aqui? 11. Porque 11 vezes 10 dá 110. É mais do que eu preciso. Ah, mas é mais do que precisa. Tudo bem, ele vai pegar só os primeiros 100. Entendeu? Então, se der menos, ele completa com indivíduos aleatórios. Se der mais, ele pega só os que ele precisa. Então, eu vou deixar 10 aqui, para deixar ele gerar 10 indivíduos aleatórios. Número de indivíduos na elite, 1. Ou seja, estou usando elitismo. Tipo de função objetiva, é maximização. De onde veio isso? Aqui, ó, da função objetiva. Maximizar o F, né, com duas variáveis de decisão, x1 e x2, blá, 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 ou seja, é um problema de maximização. Número de gerações, 100. Número de gerações sem melhoria, 50. E aí, olha só, critério de parada. Dá para eu parar pelo valor de função objetivo? Não. Por quê? Porque eu não sei qual é o valor de função objetivo que eu quero chegar. Então, para pelo número de gerações. Ou seja, quando completar 100 gerações, para. É o que eu estou dizendo para ele aqui. Informando para ele o critério de parada. Ah, mas essa parte aqui embaixo, essa parte aqui embaixo é comentário, né? Ok? Então, estou parando pelo número de gerações. Professor, mas esse NGSM, número de gerações sem melhoria, eu poderia parar por aí? Poderia. Então, o que eu faria aqui? Ó? Bom, simples, ó. Para pelo número de gerações sem melhoria. É assim que eu quero que você pare, o algoritmo genético. E aqui, ó, quantas gerações sem melhoria ele deve parar? Então, NGSM, que é o valor que está aqui, ó. Então, note que desse jeito agora, ele não precisa chegar a 100. Se passar 50 gerações sem ter nenhuma melhoria, ele para. Mesmo se não chegar a 100. Eu posso colocar aqui, ó, 10 mil.
Mas, se passar 50 gerações sem melhoria, ele para. Essa é a diferença. Então, eu vou deixar assim, ó, NGSM, do jeito que está aqui. Ó. Quero parar pelo número de gerações sem melhoria. Professor, aqui não teria que ser minúsculo ou maiúsculo? Aqui tanto faz. Por quê? Porque eu faço um tratamento lá, no NGSM. Se observar, eu faço um tratamento no critério de parada aqui. Faço um tratamento exatamente para não ter esse problema aí. Onde é que está aqui, cruzamento, aí aqui, onde está o critério de parada. Ah, tá aqui. Qual o critério de parada? O que eu faço aqui? Tipo de função objetivo. Olha só o que eu faço aqui. O critério de parada, eu converto para maiúsculo, tá vendo? Então, independente de se você colocar maiúsculo ou minúsculo, eu converto para maiúsculo e comparo com uma string maiúsculo. Se o critério de parada não é por função objetivo e ele não é por NGSM, então ele vai parar pelo número de gerações. É viável deixar um número infinito no número de gerações só para parar no NGSM? Não. Eu não preciso deixar infinito, Marco Aurélio. Eu não preciso deixar infinito. Eu posso colocar um número suficientemente grande sem deixar infinito. Mas e se eu colocar infinito lá, professor? Se você colocar infinito, internamente é claro que eu criei um mecanismo que não vai deixar ficar rodando infinitamente. Se o critério de parada é infinito, ele para pelo número de gerações sem melhoria. E aí eu estipulei. Se não me engano, eu coloquei 100 gerações sem melhoria. Mas não, eu poderia colocar um número grande aqui. E eu não conseguiria deixar um número infinito aqui, né? Bom, então o critério de parada vai ser por número de gerações sem melhoria. Acabei de explicar para vocês aí, né? Ah, e agora o cálculo de aptidão, professor? É diferente. Ó, algoritmo genético, agora, para você avaliar uma solução, você faz o seguinte, você vai receber um cromossomo. Eu estou te passando essa função, estou falando aqui como se eu estivesse conversando com um algoritmo genético, né? Chega a certa altura do campeonato, o cara começa a ficar meio doido, né? Então, ó, algoritmo genético é o seguinte, estou te passando essa função aqui para você entender como é que você tem que avaliar uma solução agora. Ó, você vai receber um cromossomo. E aí, você vai quebrar esse cromossomo em 2 genes. O primeiro gene, o algoritmo genético, é a primeira parte do cromossomo. Os 5 primeiros bits do cromossomo. E o segundo gene, algoritmo genético, são os próximos 5 bits do cromossomo. Aliás, aqui eu já disse, né, expliquei semana passada, né, de 0 até 5 dá 6, né? Mas o gênio que inventou essa coisa no Python, não sei por que fez isso, o limite é sempre o número que está aqui, menos 1. Eu acho ridículo isso aqui. Foi uma das coisas que eu achei ridícula do Python, foi esse tipo de coisa aqui. Por que fazer esse tipo de coisa? Aqui deveria ser de 0 a 4, ou seja, da posição 0 até a posição 4, tem 5 elementos. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E o outro aqui deveria ser de 5 a 9. Mas o gênio fez isso, ou seja, começa na posição 5 e vai até 10 menos 1. Isso deve dar dor de cabeça para quem vem de outra linguagem. É meu caso, Vinícius. Eu venho da linguagem C. Eu falei para vocês, até maio, eu não programava em Python. Comecei a programar em Python em maio, quando eu desenvolvi esse algoritmo genético aqui. Foi minha primeira programação em Python, foi esse algoritmo genético. Claro que essas coisas aqui, né, me deram uma grande dor de cabeça e eu fico sem entender por que também fico sem entender por que o gênio fez isso. Sendo que, boa parte do Python, né, boa parte das classes de Python foram escritas em C. Ou seja, o cara que programou a linguagem Python estava escrevendo em C. Mas tudo bem, não vamos entrar no mérito, deixa para lá, vamos lá. Vocês já entenderam. Então aqui vai de 0 até 4 e aqui vai de 5 até 9. Aí aqui, ó, o algoritmo genético, você faz o seguinte, ó. Então, para você achar o x1, você pega o primeiro gene, que é uma cadeinha de bits, e converte de base 2 para base 10. Aí você acha o valor de x1, o algoritmo genético. Depois, o algoritmo genético, para você achar o valor de x2, você pega e converte o gene 2 de base 2 para base 10.
O gene 2 não poderia de 6 a 11? Não, Ricardo. Porque aí o primeiro valor é de onde de fato começa. É de onde de fato começa. Tem que começar do 5. O problema não está aqui no inferior. O problema está no limite superior só. Quer dizer, o problema. A forma como foi feito, né? Mas o último elemento, olha só, o último elemento é 9. Desse cromossomo aqui, ó, que tem 10 bits, o último elemento é 9. Ou seja, ele pega aqui de 0 a 4 e o segundo de 5 até 9. Sim, é sempre o final menos 1. Mas o início é válido. O início é válido. Aqui ele pega o final menos 1, 4. E aqui ele pega o final menos 1, 9. Então fica de 0 a 4, de 5 a 9. Que está correto. E que deveria ser assim diretamente. Então, beleza. Então o que ele fez? Pegou o primeiro gene, converteu de base 2 para base 10. Depois pegou o segundo gene, converteu de base 2 para base 10. Aí ele tem x1, x2. Aí ele coloca na função objetivo. Então ficou 30 vezes x1 mais 40 vezes x2, substituindo na função objetivo. De onde veio isso, professor? Função objetivo estava lá, né? Está aqui, ó, 30x1 mais 40 vezes x2. Só que ele tem que observar se ele desobedece restrição, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso foi feito aqui, né? Então, olha só. Quais são as restrições aqui? Está vendo que o x1 tem que ser menor ou igual a 24. O x2 tem que ser menor ou igual a 16. Tanto o x1 quanto o x2 tem que ser maior ou igual a 0. Vai ser, porque não tem como eu fazer a conversão de base 2 para base 10 e dar negativo. Não tem como, né? Conversão de base 2 para base 10 tem que dar um valor 0 ou maior que 0. Então, isso eu sei que nunca vai acontecer, né? E tem a restrição 1 aqui, ó, que é x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 40. Então, essas três restrições estão aqui. Ó. Se o x1 for maior ou igual a 24, ou o x2 for maior que 16, ou x1 mais 2x2 for maior do que 40, o que ele faz? Inverte o valor da função objetivo, como a gente já falou em aulas anteriores. O que é inverter? Olha só, eu pego FO é igual a FO vezes menos 1. Eu estou invertendo o sinal da função objetivo para penalizar a solução. E aí, retorna a função objetivo. Então, veja que eu disse para o algoritmo genético como é que ele vai avaliar a solução. E o algoritmo genético vai receber isso aqui, ó, vai receber esse bloco aqui. Ó. Ele vai receber esse bloco. Por quê? O algoritmo genético é o mesmo, mas a forma como ele avalia a solução é diferente de problema para problema. Muda de problema para problema. E aí, chamei o algoritmo genético, né? Passei a função que calcula a aptidão. E aí, a gente já sabe que quando terminar, quando encontrar o critério de parada, ele vai parar, vai me devolver 3 coisas. E essas 3 coisas vai vir nesse vetor res. Res de índice 0 é o número de gerações. Res de índice 1 é o cromossomo. Res de índice 2 é o fitness. E aí, para eu ter os valores, veja que ele me devolveu o cromossomo. Mas eu não quero exibir para o usuário final o cromossomo. Eu quero exibir qual é a quantidade de rádios standard e quantidade de rádios luxo. Ótimo. Eu sei como é que eu tenho que fazer a conversão, né, a decodificação, porque eu tenho informação do fenótipo. Então, o que eu chamo aquela função que converte de binário para decimal, base 10, e aí quem é? O res de índice 1, mas no intervalo de 0 até 4. Ou seja, o primeiro gene. E o x2, eu tenho que converter de binário para decimal o gene 2, que é o que está em res de índice 1, né? Ou seja, o cromossomo do elemento 5 até o elemento 9. Pronto, beleza. Feito isso, eu tenho outro problema. Executo o algoritmo genético. Olha só o que ele fez. Achou. Então ele disse que após 62 gerações, o algoritmo genético encontrou a seguinte solução. Achou esse cromossomo, achou um fitness de 1040, e ele disse que a quantidade de rádios standard que tem que produzir é 24, e a quantidade de rádios luxo, 8. Não à toa, essa é a solução ótima do problema. Deixa eu colocar lá, deixa eu ver se eu tenho aqui
Algoritmos genéticos, deixa eu ver aqui, só que deixa eu mostrar para vocês. Na verdade, essa solução era conhecida, eu não falei dela porque não interessava. Mas, deixa eu pegar aqui, algoritmos genéticos em otimização, cadê? Babá. Não tem? Tem que ter. Não, eu tenho que ter. Cadê algoritmos genéticos? Babá. Bom, deixa para lá. Não achei agora, mas eu tenho um slide onde, embora eu não tenha apresentado para vocês, está aqui, achei. Embora eu não tenha apresentado para vocês, que não faz parte aqui, mas esse problema dos rádios solucionado por uma das técnicas aqui, ó, que é a técnica, uma dessas técnicas aqui, ó, dos métodos exatos, né? A solução que ele encontra é exatamente essa solução aqui, ó, que vocês podem ver. Quando eu falo eu dou uma disciplina que é só meteorísticas, e uma das meteorísticas é o algoritmo genético. Aí eu já mostrei isso aqui, né? Então a solução é... Ah, sim, acho que eu mostrei semana passada, né? Para falar do número de soluções. Então a solução ótima para esse problema é 24 de x1, que está aqui, ó, 24 de x1 e 8 de x2, tá vendo? Então ele achou exatamente a solução ótima. Vou fechar isso aqui. Voltar para lá. Então ele achou a solução ótima aqui. Ah, professor, ele sempre vai achar a solução ótima? Não necessariamente. Vocês sabem que toda técnica de inteligência artificial que se baseia em heurísticas não tem garantia de encontrar a solução ótima. Ah, então significa que ele não encontra a solução ótima? Não. Eu não disse isso, não disse que não encontra. É que não há garantia de se encontrar a solução ótima. Na maioria das vezes encontra, mas não há garantia. Vou rodar de novo, ó. Executei de novo, ele de novo achou a solução ótima, tá vendo? E olha aqui, ó, o tempo que ele gasta para fazer isso. 0,296 segundos. Olha que ele parou aqui, ó, com 51 gerações, tá vendo? E no anterior ele parou com quantas? Parou com 62. Por quê? Significa que aqui, ó, na 12ª geração, até a 12ª geração, ele já tinha achado o valor ótimo. Aí ele rodou mais 50, não teve melhoria nenhuma. Então ele parou. Aqui, ó, o que que acontece? Aqui, ele já tinha achado a solução na primeira geração. Ele executou mais 50, não teve melhoria nenhuma, ele parou. Vamos para o próximo problema. Então, vocês estão vendo que cada problema é um problema diferente. Então, agora, algoritmo genético, você não vai mais resolver o problema dos rádios. Ah, será que esse problema dos rádios vai rodar lá no ambiente online? Ótimo, vamos lá para o ambiente online. Qual deles? Qualquer um deles. Vamos tentar lá de novo no ReplyIT, lá, vou ver se agora está funcionando. Né? Vamos ver se ele já parou de dar o... Vamos ver se ele já voltou ao normal. Não, falhou de novo, eu já até esqueço esse cara aí. Pronto. Ó, vamos para o GDB aqui. Ó. Colei tudo no GDB aqui. Tá problema na parte de baixo, algoritmo genético na parte de cima do código. Executo isso aqui. Olha lá, vai executar aqui no ambiente online do mesmo jeito. Olha lá, e achou a solução ótima de novo. Aí lá no Colab. Ah, beleza, vamos lá para o Colab. Vou tirar tudo aqui do Colab, né? Tirei tudo do Colab aqui, deixei zerado de novo, colei de novo aqui tudo. Algoritmo genético mais o problema que eu quero resolver, que agora é o problema dos rádios. Executei no Colab. Ele, de novo, achou a solução ótima. Veja que cada vez que eu rodo é uma quantidade de gerações diferente, né? Agora com 52. Qual o nome do programa que não rodou? É o Replit. Vou tentar de novo. Replit. Ou ReplyIT. Start Coding. Aí vamos lá. Python. E aí Create. De novo?
Start coding, Python. Vamos tentar mais uma vez. Ah, não adianta, tá dando erro. É erro lá da coisa mesmo. Mas não tem problema, né? A gente tem o GDB, tem o Google Colab. O que não falta é ambiente online para isso. Ótimo, muito bem. Então agora, algoritmo genético. Não quero mais que se você resolva o problema dos rádios. O problema agora vai ser outro, vai ser aquele problema dos 4 números. Então, eu tirei o problema dos rádios. O Leonardo está falando que o Spider, embora o Spider seja pesadão, né? Mas eu também gosto do Spider. Eu acho, para mim, eu acho melhor. Pode ter outro melhor, mas eu gosto desse ambiente também. Ó, vou pegar agora o problema dos 4 números. O algoritmo genético, agora você vai resolver outro problema. O algoritmo genético, percebam, é o mesmo. Eu não mudo nada nele. Então, quando termina aqui, ó, fim da classe AG, daqui para baixo vem o problema, vou lá e colo lá. Ó, algoritmo genético, agora você vai resolver o problema dos 4 números, que está no slide 22 da nossa aula. Já que é o slide 22 da nossa aula, vamos lá, slide que na verdade já não é mais 22, né? Já mudou, né? Eu esqueci de atualizar isso aí. O problema dos 4 números está aqui, ó. É esse problema agora. Já vi que vários aí tem o Spider. Eu gosto do ambiente. Então agora vamos resolver esse problema aqui, ó, dos 4 números. A modelagem desse problema que a gente fez em aula está aqui. Ó. Então o cromossomo tem 40 alelos. Cada 10 é um gene. E cada gene está relacionado com uma das variáveis de decisão. As 4 variáveis de decisão, A, B, C, D, que somadas e multiplicadas tem que dar 7,11. A gente calculou que cada um precisava ter 10 bits, tudo isso a gente fez. Agora, vamos lá no Key in Python. Muito bem, então, agora você vai resolver o problema dos 4 números, muda tudo. Número de variáveis, 4. Limite inferior, tá aqui os limites inferiores de cada uma das variáveis, limite inferior e superior. Veja que isso aqui é um vetor. Limite inferior é um vetor, limite superior é um vetor. Então, estão aqui ó, os 4 limites inferiores, os 4 limites superiores. Tamanho do cromossomo, 40 bits. O fenótipo, é o seguinte, ó, os 10 primeiros é o gene 1, os próximos 10 é o gene 2, os próximos 10 é o gene 3 e os últimos 10 gene 4. De onde vem isso? Está aqui. Ó. Tudo isso a gente já tinha feito na mão, né? Ou seja, tudo isso a gente calculou antes. Limite inferior está aqui, né? Eu sei que são 4 genes, está aqui. Precisão de 2 casas está aqui, né? A questão de como é que estão divididos aqui, a informação de fenótipo está aqui. Então, só estou traduzindo para Python agora. Tamanho da população, 200. Ô, professor, por que você colocou 200 agora? Porque eu acho que é um problema que exige mais do que o problema dos rádios, que exige mais do que o problema do 2x mais 10. Posição de ponto de corte, 15. Por que 15 eu coloquei aqui? Poderia ser 20? Poderia. Só que se for 20, a gente já sabe que quebra no meio. Se for 20, quebra aqui, ó, é pouco produtivo. Mas por que tem hora que quebra no meio é produtivo e tem hora que não é? É porque aquele que quebrou no meio tinha um gene só. Então, normalmente, quando tem 2 genes, ou nesse caso 4, e todos os 4 têm o mesmo tamanho, se eu quebrar no meio, eu estou simplesmente deixando 2 genes para um lado e 2 para o outro. Eu não estou mexendo no valor interno. Então, é sempre bom quebrar no meio de um gene qualquer. Essa é a parada, ponto. Quebrar no meio de um gene qualquer. E não na emenda entre 2. Então, é isso. Se eu quebrar no meio, eu quebro na emenda entre 2. Então, eu peguei e coloquei aqui 15. E se eu colocasse 25, professor? Você deslocasse para o lado direito ao invés de deslocar para a esquerda? Sem problema nenhum. Percentual de mutação, 10, o que a gente vem adotando. Número de indivíduos selecionados, 30. De novo, 30, professor. Com 30 eu vou gerar 30 vezes 29. 30 vezes 29 é muito mais do que eu preciso. Então, para gerar 200, quantos eu preciso?
Vamos pegar a calculadora aqui. É sempre n vezes n menos 1. Então, se eu pegar 15 vezes 14, dá quantos? 210. Tá vendo? É o suficiente. Preciso de 30 aqui. 15. Porque 15 vezes 14 dá 210. Eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro que ele gere menos do que precisa. Por quê? Ele vai completar o restante com cromossomos aleatórios. Tem que ser o mais próximo, para cima ou para baixo. A escolha do projetista, Marco. Eu acabei de dizer que eu prefiro deixar abaixo. Porque se der menos do que precisa, ele vai completar com valores aleatórios. É sempre bom ter um pouquinho, uma populaçãozinha aleatória. Então, eu vou deixar 14. E aí, o meu vai dar quanto? 14 vezes 13. 14 vezes 13, ele vai gerar 182. Ele vai completar com 18 aleatórios a cada população. Número de indivíduos na elite, 1. Estou usando elitismo. E sempre o melhor indivíduo de uma geração é enviado para a geração seguinte e permanece intacto. Tipo de função objetivo, minimização. Minimização, de onde tirou isso, professor? Voltar lá para o slide. Vamos lá para o problema. Aqui, ó, o problema é a função de minimização. Minimizar f, 4 variáveis de decisão, que é valor absoluto de A mais B mais C mais D, menos 7,11, mais valor absoluto de A vezes B vezes D vezes D, menos 7,11. Então, é minimização. Número de gerações. Coloquei 100. Número de gerações sem melhoria, 100. Por que aqui está os dois 100? Porque eu não vou usar nenhum desses dois como critério de parada. O critério de parada que eu estou usando aqui, ó, é valor de função objetivo. E quando o valor de função objetivo for menor ou igual a 0,05, eu paro. Professor Mariano, você sabe qual é o valor de função objetivo que você quer atingir? Sei. Só basta olhar para a função objetivo aqui. Ó. Se isso aqui é minimizar e eu estou somando dois valores absolutos, então o menor resultado que eu consigo para essa função é 0. Eu estou dizendo que ele pode parar quando o valor for menor ou igual a 0,05. Ah, mas se eu quisesse parar pelo número de gerações? Sem problema nenhum. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 100 gerações, e aí aqui eu vou colocar num_ger, que é o número de gerações, e o número de gerações é o valor da variável que está lá, é o que está na variável. Copio aqui a variável e coloco aqui, pronto. Ou mais fácil do que isso, pega o que está aqui dentro já, pronto, aqui, ó. Tá vendo? Já dei a dica aqui, ó. Pega isso aqui e coloca aqui, ó, pronto. Opa. Eita. Ó, tá vendo? Se eu pegar aquilo que está ali embaixo, que é a dica, e colocar aqui, ó, é a mesma coisa. Critério de parada, vai parar pelo número de gerações, pronto. Ah, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, 150 gerações, e eu quero parar. Se não tiver melhoria em 50 gerações, para. O número de gerações 150. Mas se passar 50 gerações sem melhoria, ele para. E agora, como é que eu faço? Simples, só pegar aqui, ó, vou parar pelo número de gerações sem melhoria. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui. Pronto, olha o que vai acontecer. Eu quero parar pelo número de gerações sem melhoria. Quantas gerações sem melhoria? NGSM, que é o que está na variável aqui, de cima. Muito bem. Algoritmo genético, agora a forma de avaliar é outro problema, algoritmo genético. O que você vai fazer, algoritmo genético, para avaliar um cromossomo? Você vai receber o cromossomo e você vai quebrar ele em 4 genes. Onde cada 10 bits desse cromossomo, cada 10 alelos, é um dos genes. Depois, algoritmo genético, você precisa pegar cada um desses genes e converter para um número real, no intervalo de 0,01 até 7,11, que é o que está lá naqueles vetores lá de limite inferior e superior. Está aqui, ó, 0,01 até 7,11. Então, L_inf de índice 0 é 0,01. L_sup de índice 0 é 7,11. Então, é o que está aqui. Ó. Então, algoritmo genético, você vai fazer isso. Vai pegar cada um desses genes, converter para um número real, no intervalo definido em limite inferior e superior, e atribuir para as devidas variáveis, A, B, C, D.
Depois do algoritmo genético, você vai fazer o seguinte, para calcular a função objetivo, você vai calcular valor absoluto de A mais B mais C mais D menos 7,11, mais valor absoluto de A vezes B vezes C vezes D menos 7,11. De onde está isso? Está aqui, ó. Ótimo algoritmo genético. Quando você fizer isso, então você vai saber como calcular a aptidão de cada indivíduo. Chamo o algoritmo genético, passo para ele a função de aptidão, para ele saber como ele tem que avaliar cada indivíduo. Ele vai me devolver 3 coisas. E aí eu sei que res de índice 0 é o número de gerações, res de índice 1 é o cromossomo, res de índice 2 é o fitness. Então, olha só, eu estou pegando o res de índice 1, cada parte dele, porque ele me devolveu o cromossomo. Só que para eu mostrar para o usuário final, eu preciso dizer para ele quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Não interessa para ele o cromossomo. Ótimo. Então, eu pego o cromossomo, o melhor cromossomo que o algoritmo genético encontrou, faço a decodificação, pegando cada gene, cada parte do cromossomo, e convertendo de base 2 para um número real, né? Para minha variável, A, B, C, D. E aí exibo a solução. Feito isso, vamos executar esse para ver o que acontece. Olha só, esse aí já demorou um pouquinho mais, tá vendo? Opa, ele achou. Olha que bonito. Ele achou 4 números que somados e multiplicados dão 7,11. Olha que beleza. Embora demore um pouco mais, mas olha o tempo de processamento. 3,54 segundos. Bom, e assim vai. Não preciso continuar ficar pegando problema aqui, porque cada problema que eu pegar aqui, vocês estão vendo. O que eu preciso mudar é a parte de baixo. O algoritmo genético é sempre o mesmo. Me perdoem ser repetitivo, né? Mas fixem isso. O algoritmo genético não mudou nada. Veja que lá para cima eu não mudei nada. Não mexi em nada daqui de cima. Não mexi em nada. É sempre o mesmo algoritmo genético. O que muda é a modelagem do cromossomo e parametrização do algoritmo genético e a função objetivo que eu preciso dizer para ele, a função de aptidão, como ele calcula a aptidão de cada indivíduo. E isso depende de cada problema. E essas 3 coisas aqui, ó, é exatamente o que vocês vão fazer, é exatamente o que vocês vão buscar, não em Python, não pedir para implementar em Python, são os elementos que vocês vão buscar do problema real que foi solucionado lá, mostrado na tese, ou na dissertação, ou no artigo que vocês encontraram. Se eu já competi, não, já vi alguns problemas lá, Marco, mas não, me falta tempo, cara. Você viu, né, que eu falei que, pô, tô com disciplina no Lato Sensu, tô com disciplina aqui no sistemas de informação, tô na computação, tenho disciplina no mestrado e doutorado, e tenho meus alunos de mestrado e doutorado para orientar, e os artigos para escrever, né? Eu não tô conseguindo dar conta das coisas que tenho, mas é legal. É legal. A competição do Kaggle lá é legal. Outro dia eu peguei uma base de lá. E mais para identificar dentro da resolução o que foi feito. É isso aí, Cláudio, Daniel, desculpa. É mais para identificar dentro da resolução o que foi feito. É isso que nos interessa. Porque o algoritmo genético é sempre o mesmo. Não quero saber mais de algoritmo genético. Está aqui, eu tenho algoritmo genético implementado. Eu quero saber como fazer essa parte de baixo aqui. Ó. Porque se vocês entenderem, pegando um problema, e entenderem como traduzir isso para cá, então vocês conseguem resolver qualquer problema que possa ser resolvido com algoritmos genéticos. E é isso que eu estou querendo incentivar com essa 4ª atividade. Aliás, para aquele que tiver tempo, para aquele, né, sempre digo que tem grupo que se esmera, né? Para aquele que tiver tempo, se quiser aproveitar e descobrir os elementos lá no artigo e quiserem usar a implementação nossa aqui em Python e fazer aqui, ótimo, beleza. Seria assim a cereja do bolo. Ah, mas tem que fazer isso aí? Não pedi para fazer isso.
Só pedir para levantar os elementos, né? Quem é a função objetivo, quem são as variáveis de decisão, como é que foi codificado o cromossomo. E até pensar como aplicar em outro problema. É isso, Daniel, e é isso que eu estou incentivando. Se todo mundo fizesse direitinho, a gente ia ver aqui vários problemas diferentes e como é que o AG foi usado para solucionar aqueles problemas. Ou seja, eu teria elementos em cada uma das apresentações de vocês para trazer aqui para a implementação em Python e rodar em Python a solução do problema que o cara fez lá no artigo dele. Entendeu? Para a gente não ficar só nesse mundinho aqui desses probleminhas aqui. Quero outros problemas. Ó, o problema do caminho mínimo. Então, ó, tá aqui o problema do caminho mínimo. Aqui só tem um problema. Peguei o problema do caminho mínimo. Então, o problema do caminho mínimo é um pouquinho diferente, já é um pouquinho mais rebuscado, né? Vou voltar lá para o algoritmo genético. Ó. Então, vamos lá. Ó, fim da classe AG. Daqui para baixo, ok. Então, daqui para baixo, ó, tirei o problema dos 4 números. Não é mais problema dos 4 números. Agora só tem aqui algoritmo genético. Algoritmo genético, agora você vai resolver o problema do caminho mínimo. Ok, então colo aqui o problema do caminho mínimo. Quando eu falo colo o problema, é modelagem do cromossomo, parametrização do algoritmo genético e modelagem da função objetivo. Então agora aqui já é diferente. Ó. Aliás, o número de variáveis aqui é 36. É aquele problema lá, o primeiro que a gente viu, aquele primeiro exercício de ir do A até F, com as árvores de busca. Eu posso usar o algoritmo genético para resolver aquele problema? Posso. Porque aquele problema também é modelado como um problema do caminho mínimo. Aquele problema é modelado como um problema de otimização. Como é que se modela aquele problema como um problema de otimização? A modelagem daquele problema como um problema de otimização está aqui. O problema do caminho mínimo também é modelado como um problema de otimização. Minimizar uma determinada função sujeito a um conjunto de restrições. Isso que está aqui, ó, é o que eu implementei aqui, na função objetivo. Então, a função objetivo que eu implemento aqui para esse problema é exatamente isso aqui. Então, o número de variáveis 36. Por que 36? Porque a solução do problema do caminho mínimo é dada por meio de um cromossomo com 36 elementos. Eu já comentei isso com vocês. Onde, depois, o que eu faço? Um rearranjo, convertendo esse vetor de 36 elementos em uma matriz de 6x6. E essa solução aqui, eu também já comentei, né? Que solução é essa? Sai do A, vai para o D, sai do D, vai para o E, sai do E, vai para o F. Ou seja, fui do A até o F. Sai do A, vai para o D, do D para o E, do E para o F. Está aqui. Então, a solução dada por meio de uma matriz binária. Então, está aqui, ó, 36 variáveis, limite inferior e superior não tem, porque eu não faço conversão de base 2 para base 10. São os próprios bits do cromossomo que só vão virar matriz, só um rearranjo. Tamanho do cromossomo 36, fenótipo 36. Eu não faço decodificação, né? A única coisa que eu faço é um rearranjo. Parametrização do algoritmo genético, tamanho da população 50, posição do ponto de corte 18. Ô, professora, que está quebrando no meio. Você falou que não é bom quebrar no meio, não é bom quebrar no meio quando o meio divide exatamente, dá na divisa de 2 cromossomos. Nesse caso aqui é um cromossomo só. Estou quebrando no meio porque tem um cromossomo só. Cromossomo só com 36 alelos. Percentual de mutação 10, quantidade de indivíduos selecionados 7, número de indivíduos na elite 1. Aliás, tamanho da população 50 aqui, eu vou colocar mais, vou colocar 100. Aí, para 100, eu tenho que selecionar aqui indivíduos selecionados 10. 10 vezes 9 vai dar 90. E os outros 10 ele vai compor com indivíduos aleatórios. Número de indivíduos na elite 1, estou usando elitismo. Tipo da função é uma função de minimização. De onde você tirou isso, professor? Está aqui, né? É uma função de minimização. Número de gerações, 1000. Número de gerações sem melhoria, 300. 300 não, vou deixar 100. E o critério de parada? Critério de parada, eu vou parar pelo número de gerações sem melhoria. Então, eu vou pegar o que está aqui, ó,
e vou colar aqui dentro. Vou parar pelo número de gerações sem melhoria. Ponto, tá aí. Ótimo, beleza. E agora, o que vem? Agora eu preciso, ó, tá aqui, a matriz de adjacências, né? Aí o espaço lá, o S, né, que é A, B, C, D, E, ou seja, o espaço de estados, estado inicial, o estado final, e aí o cálculo da aptidão. Isso que está implementado aqui, ó, no cálculo da aptidão, é exatamente isso aqui. Aí já é um pouquinho mais rebuscado, né? Então, ou seja, aqui, ó, o que diz essas restrições aqui? Essa primeira restrição aqui diz que a linha do estado que representa o estado inicial, a soma da linha, dos elementos da linha que representa o estado inicial tem que ser 1. Essa terceira restrição diz que a soma dos elementos da coluna que representa o estado final tem que dar 1. E essa restrição do meio, são só 3, essa restrição do meio diz que se eu vou para um ponto, eu tenho que sair dele. Ou seja, a soma das linhas tem que ser igual à soma das colunas, exceto para a linha do inicial e para a coluna final. Então, se eu olhar essa solução aqui, por exemplo, quem é a linha que representa o estado inicial? O estado inicial é A. Então, é essa linha aqui. Ó. Se você somar esses elementos dessa linha, não dá 1? Dá. É aquela primeira restrição. A terceira restrição diz que a coluna que representa o estado final, a soma dos elementos dessa coluna tem que dar 0. Ó, o estado final é F. Então, a coluna é essa aqui. Ó. Se você somar os elementos dessa coluna, dá 1? Dá. Tem que dar 0? Não, tem que dar 1. Né? A soma dos elementos tem que dar 1. E aí, depois, ele diz que a soma das linhas tem que ser igual à soma de uma coluna. Ou a soma de uma coluna tem que ser igual à soma de uma linha. Exceto para a linha inicial e coluna final. Então, se eu tirar a linha inicial e a coluna final, sobrou quem? Sobrou, olha só, se eu pegar essa coluna aqui, a coluna D, a soma dá quanto? 1. Então, a linha D, a soma também tem que dar 1. Deu. Então, por exemplo, essa solução aqui, ó, respeita aquelas 3 restrições. Que é o que eu estou fazendo nesse pedaço todo aqui. Veja que eu somo as linhas, somo as colunas, tá vendo? Coloco penalizações se desrespeitar uma dessas restrições e tal. E aí depois chamo o algoritmo genético, né? Passo para ele esse cálculo de aptidão. E aí depois, quando ele encerra, ele me devolve o controle, me devolvendo 3 coisas. Pego essas 3 coisas e aí eu tenho que exibir o caminho. Para exibir o caminho, eu tenho que varrer aquela... Olha só, eu pego o cromossomo que ele me deu, com 36 elementos, faço um reshape montando uma matriz de 6x6, e aí eu tenho que varrer essa matriz fazendo assim, ó, de A vai para o D, do D vai para o E, e do E vai para o F. Isso que eu estou lendo para vocês aqui, né? Traduzindo isso para Python, é o que eu estou fazendo aqui. E aí depois só exibo, né, a matriz solução e o caminho. E aí se eu executar isso aqui agora é problema do caminho mínimo, que vai requerer mais trabalho. Então olha só, ele parou com 147 gerações, ele encontrou essa matriz solução, a solução que ele encontrou vai de A para B, de B para C, de C para F, com custo 11, não é a solução ótima, e ele nem tinha a obrigação de encontrar a solução ótima, né? Se eu executar de novo, como eu estou parando pelo número de gerações sem melhoria, ele pode rodar mais, achou a mesma solução, mas com mais gerações, né? Na primeira, 147 gerações, no segundo, 185 gerações. O que é melhor? É eu deixar ele completar o restante da população com aleatórios, ou é melhor eu usar toda a população? Então, esses indivíduos selecionados, agora eu vou aumentar para 11. Ele vai gerar 11 vezes 10, 110. Ele vai pegar os 100 primeiros. Será que vai ser melhor? Vamos ver. Não, deu a mesma solução, ou seja, isso tá pouca influência. Vou deixar do jeito que estava. Percentual de mutação,
percentual de mutação, vou aumentar. Estava 10, vou colocar 15. Se o fator de gerar os 10 é o que eu tô acabando de falar agora, né, Marco? Não, você viu que não influenciou, né? Aumentei a taxa de mutação. Ó, veja que quando eu aumentei a taxa de mutação, ele já gerou uma quantidade maior de gerações, né? E o que é pior agora, né? Ele achou uma solução que nem factível é. Então, ele achou uma solução que vai de A para D, de D para F. Essa solução não existe. Como é que eu sei? Porque o custo da solução, olha o tamanho do custo. E os lugares onde tem inf aqui, ó, não dá para ser infinito. Eu substituo por um valor suficientemente grande, né? Então, veja que aumentando a taxa de mutação, eu piorei o algoritmo genético. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Pegam esses códigos e vejam isso. Esmiucem essas coisas. Se vocês fizerem isso, muda o tamanho da população, muda a posição do ponto de corte, veja se dá resultado para cá ou para lá. Tudo bem? Vou voltar aqui com vocês, ou vou parar aqui, vou voltar com vocês. Acabou ficando uma coisa para a próxima aula que eu não gostaria, mas para vocês vai ser bom, eu acho. Sabe por quê? Porque na aula seguinte, então quem vai falar primeiro sou eu. Então, pronto, já tem o primeiro grupo, sou eu. Então, beleza. Então, eu vou fazer exatamente, e vai ser ótimo, eu acho que vai ser bom. Porque eu vou fazer exatamente o que vocês vão fazer. Só que eu vou apresentar, né, o algoritmo genético na resolução de dois problemas de mineração de dados. Um deles voltado para o diagnóstico médico e um deles voltado para um problema de análise de crédito. Eu vou fazer exatamente o que vocês vão fazer. Acho que vai ser ótimo. Caiu certinho. Caiu como uma luva. Então, vou dar a deixa para vocês. O que eu quero é o que eu vou apresentar. E eu vou apresentar dois. Vocês vão apresentar um problema. Cada grupo, um problema. Eu vou apresentar dois problemas. Então, vou dizer para vocês qual é o problema, como que eu estou codificando a solução do problema no algoritmo genético, quem são as variáveis de decisão, quem é minha função objetivo. Vou fazer tudo que vocês precisam fazer, eu vou fazer. Em dois casos. Então, já está decidido quem é o primeiro grupo. Eu. Segundo grupo, eu de novo. Para a semana que vem. Beleza? Os dois primeiros grupos sou eu e eu. Primeiro, algoritmos genéticos aplicados num problema de descoberta de regras em diagnóstico médico. Segundo, algoritmos genéticos aplicados em descoberta de regra num problema de análise de crédito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Eu falei muito mais do que eu gostaria de ter falado hoje. Eu vou começar a aula que vem falando de novo, né? Puxa vida, eu achei que ia ficar livre de falar um pouco, né? Que eu ia ouvir as vozes de vocês, né? Mais, né? Vocês falam muito pouco, quero ver se vocês falam, né? Quero ouvir as vozes de vocês, né? Principalmente as moças, né? Que ficam sempre tão quietas, né? Aliás, eu dei um trabalho assim em outra turma, coincidentemente, pô, só os rapazes apresentaram. Eu não entendo isso. As meninas estão sempre quietas. Quem sabe uma das meninas não vai capitanear o grupo aí, vai apresentar aqui. Ah, a Carolina já falou que sou eu, já assumiu, já. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui, estou por aqui ainda, mas, né, boa noite a todos aí, e aí semana que vem, pensem nisso, não dá muito trabalho não, é só pegar o artigo certo que não dá trabalho. Vocês viram quantos tem? Só pegar o que tem, a coisa que você precisa, que vai dar tudo certo. Beleza? E não, Beleza, professor. não são 30 Valeu, slides. boa noite. Bom final de semana, professor. Boa noite. Valeu. Não são 30 slides, nem 20. Ah, professor, fiz aqui 5 slides. Ótimo. Tem a informação que precisa? Não tem problema nenhum. Dá para vocês passarem a semana fazendo slides, não é isso? Professor, vou explicar, tá tudo um slide só. Beleza. Um não, porque precisa ser dois, né? Porque o primeiro é a capa, né? Então,
que eu vou explicar está num slide. Ótimo, sem problema nenhum. Desde que você explique, não tem problema nenhum. Beleza? Fiquem bem aí, saúde e paz para vocês todos aí. Semana que vem estamos por aí. Beleza, valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu, professor. Falou, galera. Boa noite para vocês. Boa noite a todos aí. Pessoal, vou desabilitar aqui, mas estou por aqui, hein? Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, ainda estou por aqui. Se eu não quero apresentar para o grupo do Daniel aí, pô, Daniel, quero não, já vou apresentar 2, cara. Tem a